Já está ungido. E glória a Deus. Se você puder, celular aí, tal, Bíblia. Marcos capítulo 2, versículo 22, só 22. Para a gente ser rápido. E é um texto lindo, é algo lindo que Deus faz, que Jesus ensinou aos apóstolos. A conversa eu acho que era numa mesa, sabe? Assim como a gente está aqui, estava Jesus sentado na cabeceira, como está a Gabi, e a gente estava ali, sentado no torno dele, e aí alguém falou assim para ele, olha, o texto antes deve falar disso, né? Fala sobre jejum, e alguém perguntou para ele, os fariseus, eles estavam jejuando, os discípulos de João, etc., e ele fala sobre jejum, e depois ele fala algo muito legal, muito lindo também, tudo que ele falou é maravilhoso. Mas o versículo 21 e o versículo 22 fala de um assunto que me fez pensar esses dias sobre aquilo que é o ministério de Cristo, sobre aquilo que foi o ministério antes de Cristo, e sobre aquilo que é o ministério de Cristo nos dias de hoje na pessoa do Espírito Santo, né? Que diz o seguinte, o versículo 21 fala do remendo, mas eu quero ouvir esse versículo 22 de Marcos 2, que diz assim, ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Não sei se é odres ou é odres, eu não sei. Odres, né? Odres. Que meu lado baiano fala odres. Meu lado baiano fala cumbuca. E é lindo isso que Jesus está fazendo aqui, porque ele está trazendo para esse povo, nessa época, os seus discípulos, todo mundo conhecia a Torá, todo mundo era judeu, todo mundo desde pequeno, principalmente os homens, né? Era ensinado aos homens isso, eles eram levados pelos pais para a sinagoga, eles aprendiam sobre o que era o Velho Testamento, sobre o que era o Pentateuco, né? O que eram os livros poéticos e também os livros, os profetas menores e maiores. Tudo isso era ensinado, eles conheciam, eles sabiam das profecias, né? Muitos conheciam muito mesmo de tudo isso, e eles vivenciavam isso no dia deles, no dia a dia deles, com a questão do sacrifício dos animais. O sangue daqueles animais era o sangue da velha aliança, né? Que cobria o pecado daquelas pessoas. E quando Jesus ele fala de vinho, e ele fala de odre, ele está falando de sangue. Ele está falando de alegria, porque o vinho traz alegria, mas ele está falando também de vida. E ele está falando da velha e da nova aliança. Isso para eles, para os discípulos, era algo assim muito, muito real para eles. Eu estou falando tudo isso para poder chegar na nossa parte aqui, nosso tempo, né? Para a gente entender o que é isso. Então, Jesus, quando ele fala isso, eu imagino que os discípulos depois perguntaram para Jesus em particular, para Jesus, o que estava falando de odre, de vinho, de colocar vinho? Eu sei que o couro do odre, né? Porque o odre é coisa de baiano, odre, ele resseca com a substância do vinho, né? Com a fermentação do vinho ali dentro, ele vai se ressecando, e quando o vinho é velho, aquela acidez do vinho leva, quando ele é novo, no couro novo, o couro novo consegue, né, o odre novo consegue resistir à acidez daquele vinho novo, né? E ele não se rompe, porque ele envelhece junto com aquele recipiente, aquela cumbuca, como a Flávia falou, aquele odre que vai se tornar velho. Mas se você pegasse o odre velho, que estava vazio, que já não tinha mais aquele vinho, e colocasse um vinho novo, aquele recipiente, aquela cumbuca, né? Aquele odre, aquele couro ia se romper. E tanto ele ia se estragar e nunca mais ia ser usado, né? Como aquele vinho ia se perder. E aí Jesus ele nos traz uma lição muito poderosa, tanto para os discípulos que estavam na frente dele, quanto para a gente nos dias de hoje. Porque não se trata só desse pano de fundo, que a gente está falando de teologia aqui, desse pano de fundo cultural e de época e etc., mas trata-se muito do que a gente vive hoje. Quando você vê Jesus ele falando do sangue dele,
do sangue da nova aliança. E ele falando, olha, eu sou o novo, eu sou esse vinho novo, que essas estruturas antigas não podem compor, não podem resistir. Eu sou esse vinho novo, que essas estruturas antigas não podem absorver, não podem conter. Eu sou esse vinho novo, que se não trocar a estrutura, vai se perder. Porque a estrutura está presa em coisas antigas, em algo que serviu no passado. Só que eu trago o novo, e o novo faz essa diferença. Se o novo não for colocado em uma estrutura nova, ele vai se perder. Ele não vai realizar aquilo que tem que ser, que tem que acontecer. Ele não vai ser gostoso, ele vai se perder. E aí, quando eu olho para isso, os discípulos talvez não tivessem entendido na hora, mas eu acho que eles procuraram Jesus depois, Jesus teve que explicar isso para eles. Falando, olha, essas estruturas antigas que querem me crucificar e vão fazer isso comigo, essas estruturas antigas que vão pegar em pedras para me apedrejar, porque Jesus, ele, quando estava em Nazaré, e ele começou a falar que ele era o Messias, né? O Evandro conhece bem de Bíblia. Eles pegaram, você conhece? Eles pegaram e levaram Jesus para um despenhadeiro para poder matar Jesus. E Jesus falou, não é minha hora. E Jesus sai por entre eles, né? Eles ficam imaginando Jesus passando entre eles assim, e os caras ficaram atônitos. Gente, a gente levou ele, mas cadê ele? Sumiu. Né? Não era a hora. Porque as estruturas antigas queriam destruir o que era novo. As estruturas antigas não conseguiam aceitar o novo. A estrutura antiga não conseguia entender o novo. E quando a gente não entende ou a gente rejeita, e no caso deles, eles queriam destruir, eles queriam matar. E Jesus, ele tem uma representação tanto do sangue quanto dessa estrutura. Ele é as duas coisas. Ele é a estrutura nova e ele também é o sangue que tem que estar nessa estrutura. Então quando você olha para essas coisas antigas e você olha para esse tempo deles, aí a ficha cai para os discípulos, né? Eles falam, olha, tudo aquilo que a gente aprendeu na sinagoga, legal, a gente precisava ter aprendido. Só que tudo aquilo era antigo. Agora é o novo. Porque o novo mandamento vos dou, não ameis ao outro, mas ameis como eu vos como vos amo. Então, eu te conduzi a falar errado. Eu conduzi ela a falar errado. Ela me ajudou, mas eu conduzi errado. Mas veja só, essa estrutura antiga, ela não conseguia compor Jesus. É isso que eu quero trazer. E hoje, entre nós, nos dias de hoje, e eu acredito que você já está aí na sua cabeça, já entendendo tudo, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Depois você deixa eu falar uma coisa. A Flávia, nossa, eu estou ali, a minha carinha apareceu ali. A Flávia, ela contou uma história, ela não vai falar o nome do santo, não sei se ela vai falar sobre esse assunto hoje, mas de religiosidade que acontece nos dias de hoje. E acontece em todo o tempo. De uma pessoa de não aceitar porque alguém profetizava mais que o outro, porque alguém revelava mais que o outro. E aí ele pegou aquela pessoa e colocou ela, e juntou o pastor com mais alguém, e criticou tanto aquela vida, que fez com que ela tropeçasse, com que ela desistisse daquilo que Deus tinha dado, daquilo que era novo. A estrutura antiga não consegue compor o que é novo. Gente, eu tô quase chorando. Eu choro demais, eu tô chorando. E aí eu consigo ver isso hoje na vida da gente e na vida das igrejas hoje. Na vida do que a gente está, naquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje. E quando eu falo vivendo nos dias de hoje, eu estou falando de... Eu conhecia Jesus em 89, 87, eu tinha acho que 10, 12 anos de idade. Faz tempo, eu tenho 45. Parece que era ontem, né? Passei por várias situações, irmãos. Então, assim, eu andei com Jesus. Eu conheci a Cristo, conheci a religião. E quando um pastor perdeu a cabeça, isso é normal. O ser humano é humano. A pessoa pode cair, a pessoa pode pecar, a pessoa pode jogar uma cadeira no outro. Ele fez isso. E eu me escandalizei muito com aquilo. Não falando que ele estava certo ter batido naquela pessoa. Mas eu não podia ter deixado. Ele bateu, gente. Ele bateu. Pastor, um homem de Deus, continuou fazendo a obra, não parou. Né? Ele continua e ele não veio a live, então eu posso falar. Nem posso falar o nome dele, mas eu sei quem é. Ele sabe que eu sei da história. E ele continuou fazendo a obra, só que aquilo me escandalizou.
Você vê que foi uma coisa tão pequena. Depois eu fui crescendo e fui andando e fui vendo e eu deixei, gente. Eu deixei um crescimento que estava acontecendo na minha vida espiritual com 15 anos de idade. Eu deixei de crescer espiritualmente por causa de uma coisa que não era para ter me parado. Era algo que não podia parar. E eu vi nesse decorrer desses anos todos, muitas pessoas sendo apedrejadas, sendo crucificadas, sendo colocadas de escanteio, porque não é banco, irmão, é escanteio. Banco é quando você senta com a pessoa e fala, irmão, agora eu vou te ajudar, agora eu vou orar com você, agora você vai caminhar comigo. E não é o meu braço que vai mudar você, é o braço de Jesus, porque o meu braço é fraco. Porque o humano, a gente fala muito disso, quando o humano põe o dedo naquilo que é divino, estraga. Então, precisa ser Deus sempre o tempo todo. Mas eu estou falando tudo isso porque nesse caminhada que eu tive, eu vi isso muito acontecer. E hoje, 2024, quando eu olho para a gente, quando eu olho para as igrejas, quando eu olho para o posicionamento de certas pessoas que não conseguem entender que Jesus, ele sentava na mesa com publicanos. Publicano não é um cara que era público, né? Que trabalhava na rede pública, não é isso, tá? Publicano era um cobrador de impostos e ele era alguém odiado na sua nação. Ele é alguém que trazia vergonha para a sua família, porque ele cobrava imposto, ele tirava o couro do seu povo, para que Roma pudesse ficar rica. Então ele era odiado, aquele cara era odiado. E Jesus sentava com os odiados, Jesus sentava com as prostitutas, com quem os fariseus cortavam caminho. Se passava de um lado da rua, ele passava do outro, ele esperava passar. Os caras eram tão santos, né? Mas eram sepulcros caiados, como Jesus falava. E aí você vê tudo isso acontecendo e acontecendo e continua acontecendo. Estruturas antigas não podem compor esse vinho novo, comportar esse vinho novo. Eu falei outra coisa, né? Ainda bem que você me ajudou. Porque ela se quebra. Quando você trouxer Jesus para dentro de algo antigo, ele não vai resistir. Ele vai tirar Jesus de dentro. Porque ele não aguenta, ele quebra, ele se estraga. Para poder aceitar Jesus, para poder ter Jesus, tem que ter uma estrutura nova. E o que Deus está fazendo hoje, não só comigo, mas com muita gente na face dessa terra, eu consigo entender isso hoje, é levantando estruturas que possam compor a presença dele. Não é uma presença religiosa, mas uma presença de amor, aonde não é o braço de um homem que muda a vida de outro homem, mas é o próprio braço dele. Ele está levantando estruturas novas, porque as antigas não podem comportar ele. Eu não posso levar uma palavra dessa para dentro de certas igrejas, e você concorda comigo com isso? Porque eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar vocês. Eles não vão aceitar vocês. Eles não vão aceitar uma mulher que ainda não é casada no papel, porque ela não é casada no papel. E aí, você aceita, irmão? Se Jesus aceita, por que eu vou rejeitar? Eu preguei algo parecido no domingo, eu falei de algo muito parecido, que Deus, o que Deus purificou, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então assim, essa estrutura antiga não vai comportar um ministério de amor, uma palavra de graça, uma ação que é a ação de Cristo, porque eles estão apegados no Velho Testamento, eles estão ainda na lei de olho por olho e dente por dente. Você como dentista ia ter bastante trabalho. Já tem. Então, irmãos, esses homens, eu não estou falando o nome de ninguém, porque Deus conhece o coração das pessoas. Eu não estou dizendo que esses homens não sejam homens de Deus, não estou dizendo isso. Assim como os fariseus, existiam sacerdotes ali que reconheceram a Jesus como o Messias daquela época. A gente conhece Nicodemos, que enxergou Jesus como o Messias, como aquele que o profeta Isaías tinha falado, como aquele que os outros profetas tinham profetizado. Ele viu Jesus, ele falou, esses sinais não podem acontecer se não for por através do poder de Deus. Ele reconheceu isso, mas ele estava preso em uma estrutura antiga, religiosa, que derramou o sangue de Cristo.
que quebrou-se, que não conseguiu resistir àquilo tudo. E isso foi tão poderoso que quando Jesus morre, o véu do templo se rasga. Você vê como as coisas são tão ligadas? Tinha que ser assim. A estrutura antiga não consegue compor esse Cristo que traz a coisa nova, que traz o vinho novo, que traz a alegria nova, que traz uma aliança no seu sangue. Essa estrutura antiga não vai poder olhar para você e olhar e falar assim, com misericórdia, porque ela só sabe olhar com raiva e com ódio. A estrutura antiga, ela vai falar assim, olha, quando bater na tua face, pega um pedaço de pau e quebra a cabeça dele. Porque crente não é besta. Crente, irmão, não é besta, já ouvi isso muito. Não posso falar o nome, o meu pastor diz que crente não é besta. E o meu Jesus diz que quando bate numa face, você tem que oferecer a outra. Por isso que a estrutura antiga não consegue compor Jesus. Por isso que a estrutura antiga não consegue ter Jesus sentado na mesa. Se Jesus voltasse hoje, eles iam tirar Jesus de dentro da casa. Iam levar ele de novo para uma cruz e iam pendurar ele lá. Porque essa estrutura antiga não consegue entender. Mas agora você e eu, que quer Jesus Cristo em sua vida, você olha e fala, Senhor, que eu seja essa estrutura nova. Que eu seja esse odre novo. Que eu seja essa cumbuca nova para poder ter você dentro de mim. Para que eu possa ter você onde quer que eu vá, como diz a música. Para que eu possa sentir você e ter essa alegria que só você pode dar. Para que eu possa viver pela graça, porque pelo meu braço eu não consigo viver. Então, Deus, Ele chamou Jesus e nos trouxe nessa noite aqui. Eu não preparei esboço, não tem nada disso. Por isso que quando eu falo, o Senhor fala comigo, é para falar comigo mesmo, por isso que eu choro, porque eu começo a aprender daquilo que o Espírito Santo está falando comigo. Para poder ser isso, irmãos. Ser essa estrutura nova. A estrutura nova não tem tela de LED. A estrutura nova não tem uma banda tocando. Talvez não tenha hoje, talvez venha até amanhã. Mas não precisamos disso. Nós só precisamos dele aqui dentro. Só precisamos desse sangue dentro da gente, em cima e sobre nós, nos envolvendo, nos curtindo, porque essa estrutura, esse odre, né? Ainda sou baiano, falo odre. Pode falar o que você quiser. Mas você deixa, né? Tá. Ele, em contato com o vinho, esse vinho impregna nas paredes desse couro. E ele se torna praticamente um. Então, por isso que você e eu precisamos ser essa nova criatura. Esse odre novo. Para receber esse vinho novo. Para poder ter a alegria nova que o mundo não vai poder te dar. Que as estruturas antigas não vão te dar. Que as religiões não vão te dar. Que os homens não vão te dar, porque eles não têm isso. Só Ele pode. Só Ele tem. Então, para concluir, eu vou deixar a Flávia falar, porque depois você já fala e ora e tal, porque senão vai ficar estica demais. Para concluir, eu digo para vocês o seguinte: hoje é o dia de aceitar que nós não servimos mais para as estruturas antigas. Hoje é o dia de aceitar que nós que temos a Jesus do jeito que Ele é, e não do jeito que os homens querem que Ele seja, porque os fariseus queriam que Ele fosse o libertador de Roma, fosse aquele que ia libertar o povo de Roma, acabar com o império e ia ser um grande guerreiro. É isso que eles esperavam, é isso que eles esperam até hoje. E nós continuamos amando o povo de Israel e esse povo que a gente é isso que Jesus nos ensinou a fazer. Eles esperavam isso. E nós entendemos que Jesus não veio para isso. Jesus não veio para libertar o povo de coisas momentâneas, porque esse império acabou, durou muito tempo e acabou. Jesus veio nos libertar do pecado, da prisão que o homem tem dentro dele. Jesus, ele veio para nos trazer uma nova visão, algo novo. Então que a gente possa ter essa consciência de que essas coisas antigas não vão poder trazer o novo. Que não é nesses lugares antigos que vai trazer o novo. Que não é discurso antigo que vai trazer o novo Jesus sobre a sua vida. Jesus até usa, o Espírito Santo até usa essas pessoas. Porque até o fariseu era usado, né? A gente tem vários exemplos disso. Mas
O Senhor nos chamou para sermos novos, nova criatura, novo tempo, receber o novo vinho e ser abençoado por isso.